E aí, gente, tudo bem? Grande abraço a todos, a todas. Quero de início agradecer a sua presença por aqui, né, no nosso canal de Neurociências e Filosofia. Há um tempo nós já viemos trazendo mais coisas no campo da filosofia, mas agora resolvemos trazer algo muito interessante no campo das neurociências. Você sabe o quanto que as neurociências têm ajudado, né, a entender, a compreender o funcionamento não só do nosso cérebro, mas também do nosso sistema nervoso, né? Todas as nossas percepções, todas as nossas sensações, todo o nosso conhecimento, todos os nossos sentidos estão ligados estritamente ao sistema nervoso e também, óbvio, a toda a complexidade do nosso cérebro. Então, cada novidade que aparece no campo cerebral, no campo do sistema nervoso, nos campos em que a neurociência acaba estudando, pesquisando, muitos neurocientistas escrevendo sobre o assunto. Então, é bem interessante para nós trazermos aqui, para termos uma ideia das atualidades, né? E outra, de perspectivas também para o futuro, de como podemos avançar nesse campo científico tão fantástico que é o campo das neurociências. Queria trazer aqui uma matéria do jornal The New York Times, dos Estados Unidos, mais precisamente da jornalista Gina Kolata. Gina Kolata é uma jornalista especialista em ciência e medicina, foi 2 vezes finalista do Prêmio Pulitzer e é autora de 6 livros, incluindo Mercy in Disguise, A Story of Hope, A Family's Genetic Destiny e In the Science That Saved Them. Então, é uma especialista da área, foi convidada, né, diretamente para esse hospital por esses neurocientistas para observar uma experiência bem interessante. Ela começa dizendo o seguinte: é bem interessante a gente relatar uma história para você ter uma ideia de como funciona esse experimento. A vida de Tucker Marr mudou para sempre em outubro passado. Ele estava a caminho de uma recepção de casamento quando caiu de um lance íngreme de escada de metal, batendo o lado direito da cabeça com tanta força que entrou em coma. Quantas pessoas você conhece que sofreram situações parecidas, né? Uma batida na cabeça e entrada em coma. Ele fraturou o crânio e um grande coágulo de sangue se formou no lado esquerdo da cabeça. A pancada foi do lado direito, mas o coágulo acabou se formando do lado esquerdo. Os cirurgiões tiveram que remover um grande pedaço do crânio para aliviar a pressão no cérebro e remover o coágulo. O rapaz falou: retirar um pedaço do meu crânio foi uma loucura para mim. Quase senti como se tivesse perdido um pedaço de mim mesmo. Mas o que lhe pareceu ainda mais maluco foi a forma como aquela peça foi restaurada. Marr, analista de 27 anos, tornou-se parte de um novo desenvolvimento da neurocirurgia. Em vez de ficar sem um pedaço de crânio ou recolocar o osso antigo, procedimento caro e com alto índice de infecção, ele conseguiu uma prótese de crânio feita em impressora 3D. Mas não é a prótese típica utilizada nesses casos. Sua prótese, que é coberta por sua pele, possui uma janela de acrílico embutida que permitiria aos médicos examinar seu cérebro por meio de ultrassom. Olha como isso é interessante. Alguns centros médicos estão oferecendo essas janelas de acrílico para pacientes que tiveram que remover um pedaço do crânio para tratar doenças como lesão cerebral, tumor, sangramento cerebral ou hidrocefalia. O Dr. Michael Lev, diretor de radiologia de emergência do Massachusetts General Hospital, disse: é muito legal, mas ainda é cedo. Os defensores da técnica dizem que, se um paciente com essa janela tiver dor de cabeça ou convulsão, ou precisar de um exame para ver se um tumor está crescendo, o médico pode deslizar uma sonda de ultrassom na cabeça do paciente e observar o cérebro no consultório. Olha que legal. Dessa forma,
o paciente pode evitar tomografias computadorizadas ou ressonâncias magnéticas dispendiosas, demoradas e onerosas. Em vez de esperar que um radiologista leia o exame, um paciente e um médico podem saber imediatamente como é o cérebro do paciente. Dr. Mark Luciano, professor de neurocirurgia na Johns Hopkins, está usando ultrassom para monitorar pacientes com hidrocefalia, que têm shunts no cérebro, para drenar o excesso de líquido cefalorraquidiano. Os pacientes precisam de tomografias computadorizadas regulares para verificar se o fluido está drenando adequadamente. Eu vou continuar a matéria, mas você continua pensando o quanto que nós precisamos de investimento em ciência, o quanto que nós precisamos de investimentos em neurociências, não só aqui no Brasil, mas a nível mundial. Essa situação que eu estou falando aqui do jovem Mark é uma situação específica, um jovem dos Estados Unidos, 27 anos de idade. Mas quantas pessoas no mundo todo precisam dessas observações em seus cérebros? E aí não só em relação ao caso dele, que foi uma pancada, né, que foi uma queda, formação de um coágulo, mas quantos problemas, quantos distúrbios, quantas questões no campo da visão, no campo da audição, no campo do tato, no campo da fala, problemas de afasia. Ou seja, são inúmeros, o campo é muito amplo, em que com mais investimentos e novas tecnologias, onde pudermos alcançar muito mais essa visão do cérebro, em que os médicos tenham essa observação mais de perto, mais nós teremos possibilidade de ajudar, de melhorar, de trazer qualidade de vida para inúmeras pessoas. Eu vou prosseguir. Na tentativa de avaliar as janelas, o Dr. Luciano publicou recentemente um estudo com 37 pacientes que tiveram as janelas colocadas em seus crânios, em comparação com um grupo maior de pacientes semelhantes do ano anterior ao desenvolvimento do método. Durante o período de 1 ano, ele não viu risco de infecção. O desafio agora, disse ele, é melhorar as imagens dos exames de ultrassom e quantificar o que elas mostram, bem como monitorar sua segurança por vários anos. É óbvio que nem todos são conquistados. Por exemplo, ela traz um caso aqui. Ian McCutcheon, professor de neurocirurgia do MD Anderson Cancer Center, da Universidade do Texas, disse que a janela é uma ideia intrigante. Mas, disse ele, antes de usá-lo para avaliar pacientes com tumores cerebrais, ele precisaria de evidências de um ensaio clínico rigoroso de que o ultrassom é tão preciso quanto uma ressonância magnética na detecção de alterações como um tumor em crescimento. Esse julgamento, disse ele, ainda não foi concluído. E óbvio que quanto mais rigor nas propostas que são apresentadas, nós teremos a possibilidade maior de mostrar que o experimento é ou não eficaz. Quanto mais desafiado ele for e mais ele resistir, mais o experimento vai mostrando que é eficaz. Outros, como o Dr. Joseph Watson, diretor do programa de tumor cerebral da Universidade de Georgetown, chamaram a técnica de frívola. Ele disse: você está passando por um pequeno porto. Isso não fornece uma imagem suficiente de todo o cérebro, que ele obtém com uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética. Esse método nós vamos frontalmente contra. E a ciência é assim. Ela se faz das opiniões as mais variadas para poder se chegar a conclusões. O médico de Mar, Netanel Ben Shalom, professor assistente de neurocirurgia do Hospital Lenox Hill, em Nova York, ele discorda. Ele diz, em sua experiência, desde que a janela esteja localizada acima do tumor, a cavidade fica claramente demonstrada. O Dr. Ben Shalom foi conquistado desde o momento em que tentou implantar uma janela há alguns anos.
Ele era residente na Johns Hopkins e seu paciente tinha um tumor cerebral. Foi incrível, disse Ben Shalom. Ele podia ver todo o cérebro, o médico, e todas as suas estruturas. Ben se mudou para Lenox Hill em janeiro de 2022, tornou-se consultor da Longevity, empresa que fabrica as janelas. E desde então vem implantando e utilizando suas janelas transparentes de polimetil metacrilato. Eu vou repetir esse nome, caso que você queira pesquisar aí na internet, né? Essas janelas transparentes de polimetil metacrilato. Pode ser um salto imenso para o futuro, uma estrutura que, de dentro do cérebro, ao contrário das imagens que são não invasivas, nesse caso nós temos algo invasivo, algo dentro do cérebro, essas janelas, em que ele pode ver toda a estrutura do cérebro e, obviamente, as estruturas danificadas. Em uma tarde no início deste ano, Mark estava sentado em uma cadeira de madeira em um pequeno escritório em Lenox Hill, sorrindo, enquanto Ben Shalom deslizava uma sonda de ultrassom pela janela em seu crânio. Um grupo de estudantes de medicina observava. Para Mark, o jovem acidentado, a vida ficou difícil após a remoção do pedaço de seu crânio para tratar o inchaço do cérebro. Sua cabeça estava distorcida, com um grande amassado. Ele ficou com fadiga e tontura, porque seu cérebro estava inadequadamente protegido da pressão atmosférica. Durante o exame, o cérebro de Mark parecia perfeito, disse o médico Ben Shalom. A linha média que separa os dois hemisférios, né, e que foi empurrada para o lado após a lesão do jovem, estava exatamente onde deveria estar. As estruturas de seu cérebro pareciam normais, disse Ben Shalom. O ultrassom até mostrou a pulsação de seu cérebro. Mark é jovem e saudável, mas, disse Ben Shalom, qualquer pessoa que tenha passado por uma cirurgia no cérebro precisa de vigilância. Se ele chegar um dia com náuseas e vômitos, ou uma forte dor de cabeça, ou se tiver uma convulsão, seus médicos precisarão examinar o seu cérebro. A janela de acrílico facilita tudo, disse Ben Shalom. E você, o que acha da ideia? Uma janela de acrílico dentro do cérebro, fazendo com que os médicos obtenham toda a imagem de toda a estrutura dos locais do cérebro. É por isso que nós defendemos esse avanço, né, das ciências, das neurociências, de observações, que envolve todo o nosso sistema cerebral e, logicamente, também o nosso sistema nervoso. Deixe sua sugestão aqui para a gente, compartilhe, divulgue o nosso canal. Teremos outras matérias, outras entrevistas, outros assuntos que estejam dentro do nosso foco de interesse, que além da filosofia, né, que é muito ampla, passa muito pelas neurociências. Grande abraço e até a próxima.